Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, todos bem acolhidos nessa casa que se abre sempre no plano físico e no plano espiritual para nos receber com muito amor. Hoje então começamos a nossa exposição acerca de partidas inesperadas, né? Falando um pouquinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, bem-aventurados os que sofrem por amor, porque é deles o reino dos céus, bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós, bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados, sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada, as forças desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Faria tudo de um outro modo, mas não há mais tempo. Tal como diz o trabalhador preguiçoso: perdi meu dia. Ele também diz: perdi minha vida. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa e lhe permite recuperar o tempo perdido após a noite do túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro. Então, que nesse momento nós possamos respirar profundo, estarmos de corpo, alma, coração e mente aqui nesse lugar, e que nesse momento nós estejamos unidos a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, estejamos unidos ao nosso anjo guardião, e que hoje especialmente nós estejamos unidos àqueles que nós tanto amamos, que nós fomos amigos, que nós fomos companheiros e que já não se encontram mais aqui conosco na vida física. Que nesse momento, enquanto nós pensamos neles, que eles venham aqui nos visitar, que eles venham aqui estar conosco, que eles possam ir à nossa casa, a casa deles, onde foi a morada do corpo físico, onde fizeram os seus amores, onde cultivaram as suas virtudes, onde cometeram os seus erros e as suas fraquezas. Pensem nesse momento nos entes queridos de vocês, que vocês gostariam que visitassem vocês nesse momento. E roguemos a espiritualidade que nos permitam que, ainda que nós não possamos vê-los, eles estejam aqui conosco, nos abraçando, nos acariciando, consolando o nosso coração. Que a Mãe Maria nos cubra com o seu manto sagrado e que Jesus, na sua infinita bondade, enquanto estamos aqui, através da espiritualidade que trabalha conosco, cure as nossas dores, as nossas lágrimas, os nossos males do corpo físico, os nossos sentimentos que ainda não são tão bons. Que Jesus nos cure, que Ele nos mostre sempre o melhor caminho. Que assim seja. Que assim seja. Então a minha palestra hoje se baseia no livro do Carlos Bacelli. Palestra não, né? Minha conversa com vocês, que eu digo que eu sou contadora de histórias, eu não sou palestrante, né? Então hoje a nossa conversa se baseia no livro do Carlos Bacelli, que o título é Ajuda-te e o céu te ajudará, pelo Espírito Irmão José. E dentro desse livro tem o capítulo 39, que é intitulado como Se Dentro em Pouco. E aí o texto diz assim: sem que disso faças um pensamento mórbido, convém que de quando em quando raciocines na hipótese de sua desencarnação ocorrer de inesperado. Não te deixes surpreender pelo desenlace que na maioria das vezes chega para as criaturas na Terra sem aviso prévio. Não é sábio viver como quem jamais se prepara para o fenômeno natural da morte, que acomete a todos os seres. Se porventura dentro em pouco soasse para ti o momento da grande transformação, estarias preparado para facear a nova realidade a que inevitavelmente serias conduzido?
Reflete no que mais lamentarias se tal viesse a suceder-te ainda hoje. E sem demora, procura no lar e na vida o que talvez te fosse motivo de peso sobre a consciência ou de tristeza ao coração. Infelizmente, todos os dias, milhares deixam o corpo estendido sobre o pó, sem que, no entanto, consigam sentir-se inteiramente livres em demanda a outros lugares da vida imortal. Então, gente, hoje é um dia de reflexão, é um dia que a gente despende muito carinho com aqueles que já partiram, com aqueles que são nossos amores eternos, mas é um dia que, muito mais do que pensar na partida, pensar na morte ou na desencarnação, como nós chamamos aqui na Casa Espírita, eu acho que é um dia de nós pensarmos também em nós, porque a única certeza que nós temos da nossa vida hoje é que um dia nós também estaremos lá onde a maioria de nós hoje foi fazer uma visita. Se não estivermos lá, nós estaremos dentro de uma urna, guardados por alguém que nos ama muito. Então, que nós possamos, mas o nosso espírito imortal vai estar livre, vivendo num lugar que hoje nós estamos preparando para ele. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nós. Depois nós vamos pensar mais neles, mas nós vamos falar sobre nós hoje. E para falar um pouquinho sobre nós, nós vamos comparar a nossa vida agora como se fosse, e a partida dela como se fosse uma grande viagem. Porque tem um provérbio turco que é citado nesse livro que diz assim: existem 3 coisas das quais nós jamais conseguiremos fugir. Primeiro é o do olhar de Deus, segundo o grito da consciência e o terceiro é o golpe da morte. Então, a cada dia que nós passamos, nós estamos mais próximos dela. E nós temos que convir que talvez uma das coisas mais democráticas, talvez a mais democrática que nós temos no nosso planeta, é que um dia o nosso corpo aqui vai ter um fim. Todos nós, né? Não vai ficar ninguém para semente, pelo menos por enquanto. Então, nós vamos tratar essa passagem como se ela fosse uma viagem. E nós que somos espíritas, então, pelo menos simpatizantes da doutrina espírita, né, que viemos aqui, que tentamos entender um pouco mais sobre vida e sobre partida, lembrando sempre que morte não existe, existe só uma continuidade da vida, que a gente está aqui passando por uma existência, porque vida existe uma só a partir do momento que nós fomos criados por Deus, lá no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Nós viemos para cá ou para outros lugares do universo para aprendermos, para nos melhorarmos. Então, nós temos uma vida dividida em várias existências. Então, quando findar essa nossa existência, que lugar nós vamos habitar? Para onde nós vamos, né? E nós sabemos que essa grande viagem vai ser, então, só o nosso retorno para casa. E quando nós vamos viajar aqui na Terra, né? Nós normalmente escolhemos a data que nós vamos viajar. A data que nós podemos ir viajar, a data que mais nos convém. Mas e quando chegar a nossa derradeira hora de irmos viajar sem aviso prévio? Sem dar tempo de escolher nada. De ver se a geladeira está limpa, se a louça está lavada, se a roupa foi tirada do varal, se as contas no banco estão todas em ordem, se eu não estou com nenhum débito moral com algum dos meus irmãos, dos meus semelhantes. Então, quando nós vamos fazer uma viagem aqui pela Terra, nós providenciamos tudo para nós não nos incomodarmos quando chegarmos no nosso destino, é ou não é? A gente prepara a mala de acordo com aquilo que a gente necessita, a gente procura saber como é que é o clima lá no lugar onde a gente vai, se é quente, se é frio, que tipo de roupa que eu devo levar, se eu devo levar uma roupa mais social ou se eu vou para a praia. Eu faço um seguro saúde para mim não me incomodar com nada quando eu chegar lá. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho a quem recorrer, ao que recorrer. Se eu tenho um gato, um cachorro, um bichinho em casa, um passarinho, eu deixo alguém responsável por ele, não é? A gente prepara tudo para quando a gente vai fazer uma viagem. E para a nossa partida? Quanto nós estamos nos preparando? Qual seguro eu estou fazendo para minha viagem para o lado de lá? Que bagagem eu estou preparando?
Se a minha partida for hoje à noite, eu tô pronta? Eu tô alinhada com todos aqueles meus irmãos? Eu não tô deixando ninguém com raiva de mim? Eu não tô partindo com raiva de ninguém? Eu tô com meu coração limpo, com a minha alma livre, para ela ser atraída para bons lugares? Então, assim, ó, a gente se prepara para essa viagem de forma que a gente não experimente nenhum problema aqui na Terra. E com a morte não pode ser diferente. Só que com as demais viagens que a gente faz aqui na Terra, a gente escolhe, como eu falei, a melhor data que mais nos convém. E a data que nós vamos fazer a nossa grande viagem de partida, de volta para casa, a gente não sabe. Porque essa data já está escolhida, esse período já está escolhido, já está marcado. Só que ela não está no nosso calendário humano. Ela está só no calendário divino. E a esse calendário nós não temos acesso. A única certeza que nós espíritas temos é que nós já sabemos qual é a nossa destinação, quando será a nossa finitude. Nós já assinamos e nós já aceitamos. Se ela vai ser longa, se vai ser curta, se o desencarne vai ser rápido, se nós vamos passar por alguma doença, para irmos nos desprendendo pouco a pouco, de forma que nós tenhamos tempo para deixar a Terra resolver as nossas pendências, né? Então, assim, com relação às companhias que eu vou viajar, que eu vou fazer essa viagem, aqui na Terra a gente escolhe com quem a gente vai viajar, né? Eu não vou convidar para ir viajar comigo uma pessoa que não tem afinidade nenhuma comigo, uma pessoa que não goste de fazer as coisas que eu vou fazer durante essa viagem, uma pessoa que não... Eu não posso convidar para ir viajar para a neve uma pessoa que gosta de sol. Eu jamais vou ser uma boa companhia para viajar com alguém para um lugar que seja frio, porque eu gosto de calor. Então aqui na Terra, além de nós escolhermos quando, nós escolhemos com quem. E lá do outro lado, quem são as companhias que vão nos esperar? Todos nós desejamos que seja quem? Os nossos amores que já partiram antes de nós. E Deus, na sua infinita bondade, em determinada altura da nossa viagem, se não for de imediato, Ele vai nos permitir o reencontro. Mas, volta de novo a questão da afinidade. Com quem eu estou andando aqui na Terra, o que eu estou fazendo e o que eu estou sentindo aqui na Terra. Porque quando a gente for para o lado de lá, a gente vai deixar, além do nosso corpo físico aqui na Terra, a gente vai deixar as máscaras sociais que a gente coloca para sair na rua, né? Porque tem muita gente que faz jeito e panca de bonzinho por aí, mas a gente sabe que muitas vezes por trás tá passando perna, tá tentando ludibriar, vive uma vida dupla, né? Então, assim, quais são as minhas ações que eu estou fazendo aqui na Terra? Porque de acordo com o que sejam as minhas ações, são as minhas companhias espirituais. Se eu tenho bons sentimentos, bons pensamentos, se eu vivo a lei de amor, de caridade, de bondade, de benevolência que Jesus nos ensinou, é certo que eu tenho boas companhias espirituais. Mas se eu vivo à margem da lei, à margem da regra, se eu vivo querendo tirar vantagem de todo mundo, se eu vivo por aí numa vida desregrada, na droga, no vício, que companhia espiritual eu tenho? Não devem ser muito boas, né? Então, assim, e quando a gente fizer a nossa viagem, aquela que a gente não vai poder escolher se a geladeira tá limpa, ou escolher, muitas vezes não vamos poder nem escolher qual a roupa a gente vai vestir, nem que companhia a gente vai levar, é com essas companhias espirituais que nós caminhamos aqui na Terra, é que nós vamos ser levados para o lado de lá. Porque nós somos, quando a gente desencarna, o espírito é imediatamente imantado para as regiões, aquelas com as quais ele mais se afiniza. O irmão Jacó, no livro Voltei, ele conta que eles saíram, no dia que ele desencarnou, eles saíram da Terra numa grande caravana. E eles passavam por uma região sombria, de choro, de lágrimas, de pedido de socorro, e eles foram seguindo. E aí ele fala que quando ele olhou para trás, muitos dos irmãos já não conseguiram ir para frente, para uma região um pouquinho melhor, um pouquinho mais de luz, porque já ficaram presos ali na região sombria de choro e de lágrimas. Por quê?
porque saíram da terra com o coração pesado, saíram da terra angustiados com aquilo que deixaram de fazer. Como eu li ali no início do Evangelho, perderam o dia, perderam muitas vezes a encarnação por agirem de forma errada, por agirem de forma errônea. Então nós que estamos aqui na Terra, que nós saibamos viver de maneira a que nós possamos sempre lograr os melhores lugares no plano espiritual. Porque antes de nós voltarmos ao planeta, nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Quem assistiu o filme Nosso Lar, tá no YouTube, tem de graça, pode terminar o dia hoje assistindo Nosso Lar, quem ainda não assistiu, né? A gente vê que a tia do Lísias vai para o Ministério da Reencarnação e o próprio Lísias vai para o Ministério da Reencarnação para traçar as linhas gerais da nossa encarnação, da encarnação deles. E conosco foi da mesma forma. A gente já escolheu as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos maridos, as nossas esposas, que muitas vezes são pessoas tão difíceis na nossa vida. Que nós saibamos agradecer, porque por alguma razão é um motivo de aprendizado para nós estarmos convivendo com eles. Que a gente aprenda a agradecer por aquele filho difícil, por aquele filho que muitas vezes faz todo o contrário. Que a gente saiba agradecer e olhar e pensar assim, o que é que eu tenho que aprender com essa situação que eu estou vivendo? Porque quando a gente está do lado de lá, para vir reencarnar, nós somos espíritos muito fortes. E do lado de lá, que a gente não tem o peso da carne, a gente pensa assim, eu vou dar conta de tudo. Aí a espiritualidade diz, calma, não, já me dá todas as provas de uma vez que eu vou cumprir tudo nessa encarnação, porque eu não quero mais encarnar, porque aqui é tão melhor que lá. Aí eles nos freiam e dizem, então vai com calma, tenta cumprir essas pelo menos. E a gente chega aqui na Terra, na primeira dificuldade que a gente tem, a gente diz, eu não quero mais, eu não quero viver aqui, não aguento mais isso. Quantas vezes a gente vê pessoas que trabalham a vida inteira numa empresa, muitas vezes reclamando e não sai dali. É porque tem além, o vínculo não é só de emprego, tem um vínculo afetivo ali. Se eu entro num trabalho e fico lá 2, 5, 10 anos, é um aprendizado que eu tenho. Mas tem pessoas que estão lá 20, 30 anos, tem um emprego só. Isso estava no meu planejamento reencarnatório, né? O marido, a família que eu tenho, a profissão que eu vou escolher, já vem em linhas gerais. Muitas vezes a gente fala, se eu der um resbalão ali, cair e só virar o pé, isso não estava no meu planejamento reencarnatório. Às vezes é só para dar um atrapalho para mim não sofrer um acidente ali na frente. Se eu pegar uma gripe, não estava no meu planejamento reencarnatório. Mas se eu pegar essa gripe e essa gripe evoluir para uma pneumonia e eu vier a desencarnar por essa pneumonia, isso estava no meu planejamento reencarnatório, que eu iria desencarnar por um problema pulmonar. Então, assim, tudo já veio programado, inclusive a nossa volta, o dia da nossa volta. Muitas vezes a gente se pergunta assim, por que Deus permite? Vou falar dos 2 exemplos chocantes que aconteceram na nossa cidade, né? Que foi a partida do filhinho, que deixou o pai e a mãe, os avós e nós mesmos nos questionando acerca da bondade de Deus, né? Por que uma criança tão pequena, tão cheia de vida, de uma hora para outra, sai da vida e deixa tanta dor assim, né? E o outro caso da mãe, com a filhinha amamentando, que também foi para o hospital e não voltou mais. E aí a gente se pergunta por que fica uma mãe sem filho e por que vai embora uma mãe e deixa o filhinho aqui. Isso tudo já foi acertado do lado de lá, e quando nós chegarmos lá, nós vamos entender todos os porquês e todas as razões. Isso nos faz questionar muitas vezes a bondade de Deus. Quão Deus é bom conosco. Deus é sempre bom conosco. Deus é infinitamente justo e bom com todos nós, o tempo todo. E se nós passamos pelas nossas dificuldades, se nós passamos pelas nossas mazelas humanas, é porque muitas vezes nós escolhemos passar por elas. Porque muitas vezes nós podemos ter passado por outra vida, tendo gozo e fruto de tudo
de muitas coisas e não soubemos aproveitar. E aí a gente escolhe uma vida difícil, uma vida com percalços, uma vida com dor, com sofrimento, com lágrima, porque do lado de lá, quando eu chegar, eu vou ter a minha vitória. Então que nós saibamos que nós estamos preparando a nossa morada agora. E o que é que nós estamos fazendo dos nossos dias? O que é que nós estamos fazendo no nosso lar, na nossa vida em sociedade como seres atuantes que somos? Como é que eu estou sendo no meu trabalho, com as pessoas que convivem comigo? Como é que está sendo a construção da minha morada do lado de lá? Que tipo de moeda eu estou colocando no cofrinho da minha poupança espiritual? O que eu estou construindo dia a dia? Eu estou praticando a lei de amor, de bondade e de benevolência que Jesus nos disse? Ou eu estou simplesmente passando pela vida e deixando a corrente natural da vida me levar? Eu paro à noite e penso no que eu fiz durante o dia? Ou eu estou simplesmente vivendo todos os dias um igual ao outro, pensando só no contra-cheque no final do mês, nas contas a pagar? O que eu estou fazendo pelos meus semelhantes? Eu estou conseguindo olhar e ver e sentir as dores dos que vivem à minha volta? Ou eu estou simplesmente passando por aquele vizinho que eu sei que está doente, passando lá pelo outro lado da rua, porque vai que o vizinho saia na porta e eu me obrigue a perguntar como é que vão as coisas? Eu estou vivendo realmente como irmãos daqueles que nós, como somos aqui na Terra, ou eu estou vivendo só como conhecidos? A dor do outro dói em mim? Ou eu simplesmente olho para a dor do outro e penso, ele ainda está nessa? Muita gente vê as pessoas num processo de luto e elas pensam assim, meu Deus, mas já faz tanto tempo e ainda está chorando, ainda não conseguiu sair dessa. É assim, gente, ainda não conseguiu sair dessa. Júnior vai fazer 14 anos agora que desencarnou e tem dias que eu ainda choro. E tenho que chorar, e me permito chorar. Porque o amor é uma coisa que, eu digo assim, o amor, quando a gente tem alguém do lado de lá, é um amor que nunca morre, que nunca esquece. E é um amor que cresce. E isso me dá a certeza de que eu tenho um filho vivo do lado de lá. Porque amor, vamos combinar, já falei sobre isso aqui. Amor só cresce e só sobrevive quando é recíproco, é ou não é? A gente pode amar muito uma pessoa, mas amar assim, dar vida pela pessoa. Mas se a pessoa não é recíproca, vai que a gente desiste, é ou não é? Não me dá bola, vai, eu vou botando meu foco em outras coisas, eu esqueço. E quando a gente tem um ente querido, amado do lado de lá, esse amor nunca morre. Então o amor só cresce, só vive na reciprocidade. Então é a prova de que existe sim algo além do nosso corpo físico. É esse amor que fica, é a saudade que ainda dói. Então como é que nós vamos preparar a nossa morada do lado de lá? Nos preparando aqui, dia a dia. Tem uma frase do Chico que diz assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar hoje e fazer um novo final. Então que hoje a gente possa refletir não só na partida, naqueles que foram, mas que a gente possa olhar para dentro de cada um de nós. Eu não preciso olhar o meu vizinho, o meu marido, os meus filhos, a minha esposa, o meu chefe, meus colegas de trabalho e apontar as mudanças que eles precisam fazer. Às vezes a gente até olha e pensa assim, fulano deveria ser assim ou ser assado, né? Porque a gente é muito bom em julgar. Mas e eu? No que eu preciso mudar? Quais são as atitudes que eu tenho que melhorar em mim? O que eu preciso fazer diferente para chegar lá do outro lado e ter um bom lugarzinho para morar? Para ser atraído para uma colônia legal? Para ser amparado, bem amparado do lado de lá quando eu chegar? Para quando eu abrir os meus olhos do espírito eu possa me alegrar e ficar feliz? Eu estou cumprindo exatamente com os meus propósitos aqui na Terra, de ser espiritual, eterno que sou? Ou eu vivo melindrado, ou eu vivo com raiva, ou eu vivo invejando as coisas que os outros têm? Não.
A gente tem que vibrar pelas conquistas das pessoas. E a gente tem que pensar sempre, se eles conseguem, eu também consigo. Então que a gente vá dia por dia, fazendo um pouquinho como Santo Agostinho nos diz para fazer. Santo Agostinho diz que chegava todas as noites, ele colocava a cabeça no travesseiro, ele pensava em tudo que ele fez durante o dia e pensava no que ele deveria ter feito diferente. Se a gente não fizer isso dia a dia, pelo menos no que a gente não pense em tudo que a gente fez, mas que a gente pense pelo menos no que a gente deveria ter feito diferente, para amanhã a gente não cair no mesmo erro, para que cada dia a gente possa ir fazendo a nossa poupança espiritual do lado de lá, porque eu vou chegar lá, eu vou ter o meu nome, o meu cartão magnético, como se fosse aqui, né? O meu cartão bancário, a minha senha. E ninguém vai se apropriar do bem que eu fiz. E eu não vou poder me apropriar do bem de ninguém. Eu vou levar comigo simplesmente tudo o que eu fiz de bom e de ruim aqui na Terra. E isso, dependendo do que eu fiz, vai ser a minha chegada do lado de lá e principalmente a minha permanência. Porque o tempo que a gente fica aqui na Terra é um tempo muito curtinho comparado com o tempo que a gente passa no plano espiritual. E a espiritualidade tem nos informado que a fila para reencarnar está 7 espíritos para uma vaga de reencarnação. E cada vez está nascendo menos crianças, né? Então, assim, que nós possamos ir fazendo devagarinho as nossas boas escolhas. Ir reformando dentro de nós aquilo que a gente sabe que não vai bem. Porque ninguém precisa vir de fora e nos dizer, você tem que mudar nisso ou naquilo. Cada um sabe onde estão as suas qualidades, onde estão os seus defeitos, onde são aquilo que precisa ser mudado. Então que a gente possa ir se cultivando, para que quando a gente passar para o lado de lá, a gente deixe aqui só boas lembranças. Que a gente não seja só uma foto esquecida no ar, num porta-retrato, mas que quando as pessoas passarem por aquele porta-retrato, elas sintam uma saudade. Quando as pessoas passarem, talvez, no nosso túmulo lá no cemitério, elas olhem e digam assim, bah, como foi bom ter conhecido essa pessoa. Hoje passando eu vi várias pessoas conhecidas assim, que eu pensei, como foi bom ter conhecido, né? Outras que eu não conheci, são indiferentes, mas que a gente possa ser na Terra, quando a gente for, quando a gente não estiver mais aqui, que a gente possa ser uma lembrança boa, que a gente, quando alguém lembrar de nós, emita para nós um pensamento bom, que é o que nós vamos sentir lá do outro lado, um bom sentimento, um bom pensamento, uma prece. Então que a gente seja mais que uma foto guardada numa estante, mas que a gente seja uma boa lembrança no coração daqueles que passaram pela nossa vida. Que a gente possa ser lembrado como alguém que passou pela vida, muitas vezes sofrendo mazelas, com a cabeça erguida, enfrentando dificuldades, com o coração forte, porque é isso que Deus espera de nós. Que nós saiamos da Terra muito melhores do que nós aqui chegamos. Se eu falar para vocês que minha palestra não era nada disso que eu estou falando, que as folhas pararam aqui, mas talvez era isso que precisava ser dito hoje, que é um dia de saudade, que é um dia de reflexão. Então, além de nós lembrarmos dos nossos entes queridos, que nós nos lembremos de nós mesmos hoje e que nós façamos uma reflexão. Se eu partisse hoje, eu estaria pronto para deixar todas as minhas coisas aqui? Se eu partisse na semana que vem, eu teria conseguido organizar as minhas coisas? Nós não sabemos se nós ainda vamos amanhecer amanhã, se nos resta uma manhã. Então a nossa mudança precisa ser urgente, aquilo que está errado em nós. Se tudo está certo, ótimo, continuemos. Mas se tem alguma coisa que nós precisamos mudar, que seja urgente. Porque a gente vê que as pessoas partem de uma hora para outra e fica tudo. Fica a geladeira por limpar, fica a louça que não foi lavada, fica a conta que não foi paga e fica o perdão que não foi nem pedido nem dado. Então que nós saibamos
acertar os passos com os nossos irmãos enquanto nós estamos ainda caminhando aqui na mesma jornada. Então agora, Nestor, nosso DJ, coloca uma musiquinha e nós vamos, na paz que invade a nossa consciência nesse momento e na certeza de que nós estamos aqui amparados por uma espiritualidade maravilhosa, que vocês relembrem os entes queridos de vocês que estão do lado de lá, aqueles que vocês gostariam de encontrar nesse momento. Fechem os olhos, se coloquem numa posição confortável, relembrem-se dos avós, dos bisavós, quem os conheceu. Agradeçam por eles terem vindo à Terra, porque é através deles que nós estamos aqui. Quem não tem mais os pais aqui, abrace nesse momento seu pai, sua mãe, aqueles tios queridos, as tias, os primos que talvez não estão mais aqui. Sorria para eles. Lembre-se daquele ser mais amado do teu coração que está do lado de lá. E que nesse momento se põe à tua frente com um lindo sorriso. Nesse momento de visita. Abrace. Aproveite o momento que Deus está nos dando. Acaricie os cabelos. Pegue nas mãos. Viva esse momento. Fale as palavras que precisam ser ditas. Talvez aquela despedida que não se teve tempo de fazer. Fale o que o teu coração tem vontade de dizer a esse ente querido. Sinta a pele. Pegue nas mãos. Olhe o sorriso. Olhe nos olhos. E agradeça a Deus pela oportunidade de ter uma pessoa tão maravilhosa como essa, que partilhou a existência com você, que te trouxe a vida, que viveu momentos inesquecíveis de alegria, de bondade. Nesse momento eu sinto a presença de Jesus ao lado de vocês. Sinta-se abraçado, você e o teu ente querido, por Jesus. Sinta a roupa de Jesus, toque na roupa de Jesus e peça a Jesus aquilo que você precisa para a tua vida. Seja para a tua vida material, no teu trabalho, no teu lar, com as pessoas difíceis, peça para Jesus. Agora se despeça do teu ente querido, dê a mão dele para Jesus, se despeça de Jesus, agradeça por estar aqui, com o teu corpo banhado em luz. Jesus, os teus entes queridos caminham para um lugar lindo no além, em direção ao pôr do sol. Você vai até a sua casa agora e com essa luz de Jesus, você cobre a tua casa. A luz de Jesus entra por todos os cômodos da sua casa, levando amor, paz, serenidade, resolução, prosperidade, curas. E com a tua casa cheia de luz, o teu corpo cheio de luz, volte aqui para a sala. Agradeça por esse ambiente que tanto bem nos faz. Agradeça pela oportunidade bendita de estar encarnado na Terra, cercado de amor, com um corpo perfeito, pronto e apto a todas as atividades boas que o planeta nos oferece. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nos dá todos os dias.
Obrigada, Mãe Maria, pela tua proteção, pelo teu amparo e pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, por esse planeta tão lindo e por haver me criado perfeito, justo, bom e com o intuito de ser cada vez melhor. Que Jesus nos guarde, nos guie, nos proteja, nos abençoe e nos mostre sempre o melhor caminho, para que sim possamos sair daqui melhores que chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos por terem vindo. Venham sempre. Desculpem a emoção, mas hoje é inevitável, né? Então, o passe vai ser coletivo, vai ser na sala? Vai ser na sala. Então, mantenham-se em silêncio agora no momento do passe, que é bem importante. Está tudo muito bem organizado, né? Então, continuem ligados aos entes queridos de vocês. Aproveitem o momento.